mais uma vez estamos aqui reunidos na presença do nosso Deus. Mais uma vez o pastor Levi me colocou com essa incumbência que eu abracei como uma responsabilidade muito grande de trazer meditação que pudessem atingir os corações tanto da Igreja de Jardim América quanto da Igreja de Jardim Primavera. E hoje eu queria também, antes de mais nada, começar com uma oração para que nós pudéssemos colocar à disposição daquilo que Deus irá fazer através dessa mensagem na tua vida. Amém? Feche os teus olhos, me acompanhe em oração. Amém? Querido Deus e Pai, graças damos a Ti por mais uma oportunidade rica e abençoadora que temos, ó Pai, de estarmos falando aquilo que é Teu, aquilo que vem de Ti. Deus, derrama da Tua unção, da Tua graça sobre nossas vidas. Nos abençoe nesse momento. Esteja tanto, ó Pai, com a Igreja de Jardim América, quanto com a Igreja de Jardim Primavera. Derrame do Teu Espírito, derrame da Tua unção, que esta palavra, ó Pai, não é minha, esta palavra é Tua, então que eu venha ser o canal do Teu fluir e que possa chegar até os corações de cada um a qual estiver escutando essa meditação. Muito obrigado, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus, por essa rica oportunidade que tenho nas mãos. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Então, amados, eu queria convidar você para que pudesse abrir suas Bíblias lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Amém? Então, ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Eu coloquei como título dessa mensagem, Tua graça me basta. A Tua graça me basta. Nós podemos verificar nas Escrituras, através da palavra do nosso Pai, que nós recebemos a graça de Deus por intermédio de Jesus Cristo. De fato, constatamos quão maravilhosa, incomparável é essa graça. A definição que nós podemos encontrar no dicionário para o termo graça é o seguinte: o favor imerecido que Deus concede ao homem. Mas, embora nós podemos ler um dicionário e entender que é até verdadeiro, podemos ver também que é incompleto. A graça é um atributo de Deus, um componente do caráter divino, que é demonstrada por Ele através da sua bondade para o ser humano pecador que não merece o seu favor. E nós podemos ver que Paulo escreve isso aos Coríntios, em meio a uma narrativa de uma experiência sobrenatural. Algo que é maravilhoso, experiência sobrenatural com Deus. E ele fala também sobre o famoso espinho na carne, que Deus lhe havia permitido, mas a fim para que ele não viesse a se vangloriar de todas as revelações que ele havia recebido da parte do Senhor. Que certamente seria um motivo de alegria, um motivo de vanglória para Paulo. Mas só que Paulo ele veio orar por 3 vezes pedindo para que esse espinho viesse a ser tirado. E a resposta que ele teve de Deus foi: a minha graça te basta. Então, trazendo numa forma para nossas vidas, assim eu posso dizer, ok, podemos concordar sim com a circunstância que Paulo havia passado por tantas coisas, e isso poderia ser algo alegre para ele diante da situação que Paulo estava vivendo, que Paulo sofreu. Sim, a tua graça me basta. Mas quanto a mim, quanto a você, será que nós podemos falar a mesma coisa? Será que nós podemos aceitar essa resposta de Deus? Eu estou falando isso, amados, simplesmente como se fosse um questionamento. Será que eu vivi, espiritualmente falando, algo que fosse suficiente para que eu viesse a dizer: Deus, Senhor, Jesus, a tua graça me basta? Você vai entender à luz da palavra de Deus. Eu vou falar aqui sobre alguns fatos na vida de Paulo, que você vai entender do porquê estou questionando isso e chamando a tua atenção, amada igreja, para esses pontos. Por exemplo, um ponto
que se encontra lá em Atos 13, do versículo 50 ao 51. Paulo ele foi expulso da Antioquia pelos poderosos da cidade. E nós vemos que houve ali uma conspirações entre os judeus, onde mulheres e homens de alta patente, de alta posição na cidade, o expulsaram simplesmente porque ele estava falando da palavra do Senhor. E através da palavra que ele estava falando naquele local, pessoas estavam se convertendo. Então você pode ver, à luz das Escrituras, que Paulo foi expulso somente porque estava falando do Evangelho de Cristo. Na Macedônia, ele foi açoitado, foi preso e amarrado com os pés num tronco. Você vai observar as Escrituras lá em Atos, no capítulo 16, versículo 23 e 24. Ele foi preso porque expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora, que dava muito lucros aos que a estava lhe explorando. Então, você pode ver que ele foi açoitado por causa disso, que ele expulsou o demônio de uma garota, de uma jovem adivinhadora. Você vai ver também que Paulo ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Você vai observar isso lá em Atos, no capítulo 17, do versículo 13 ao 14, onde ele sofreu uma perseguição dos próprios judeus apenas pelo fato de pregar em uma sinagoga em Bereia. Você vai ver também que isso aqui é um ponto que marcou muito, que eu li, eu sei que é algo sobrenatural. Na ilha de Malta, Paulo é picado por uma cobra venenosa. E você vai encontrar isso lá em Atos, no capítulo 28, versículo 3. Você vê que após ele se recuperar de um grave naufrágio, ele chegou até nessa ilha e ele estava recolhendo alguns gravetos para que pudesse fazer uma fogueira, e no meio desses gravetos uma cobra venenosa lhe picou. Mas felizmente ele não morreu. Olha a graça do nosso Pai sobre a vida de Paulo. Um outro ponto foi também quando ele foi apredejado ali, quase até a morte em Listra. Você vai achar isso lá em Atos capítulo 14, versículo 9. Ele foi arrastado até ao lado de fora da cidade por uma multidão, foi apredejado por essa multidão. E provavelmente, eu creio que pelo fato de ele ter desmaiado, então muitos deveriam ter visto que ele poderia ter vindo a óbito. Então, de repente, foi isso que o salvou naquele momento, mas eu tenho a certeza que foi a mão milagrosa de Deus que esteve sobre a vida de Paulo. Mas para aquelas pessoas, o fato dele poder tido desmaiado pode ter sido um caso, sim, que muitos que estavam ao redor observaram que ele deveria estar morto. E foi mais um fato que nós podemos ver da graça do Senhor sobre a vida de Paulo. Então, amados, veja bem. Pense em tudo que Paulo viveu, em tudo que ele já havia presenciado, o poder de Deus que foi derramado sobre a sua vida, o poder que veio do alto, que ele veio experimentar diante de todas essas situações, o quanto ele foi usado pelo nosso Deus. Pense em quantas pessoas se converteram através da palavra de Paulo, pela pregação, quantos doentes foram curados pelo poder do Espírito Santo de Deus que era derramado sobre a vida de Paulo. Veja, senta isso, igreja. Feche os teus olhos e medite nisso. Quantos endemoniados foram libertos em nome do Senhor Jesus? Quantas pessoas a qual ele ensinou o evangelho? Quantas pessoas, quantas famílias foram restauradas através da graça de Deus, das palavras que saíram de sua boca? Pense em cidades inteiras impactadas por esse poder, transformadas pelo convencimento da palavra de Paulo. Pense nisso, amados. Pense que ele também foi ensinado pelo próprio Cristo. Foi o Senhor Jesus que estava com ele e ensinou através e representando o Evangelho de Cristo, ensinando aquilo que era correto. Ele não foi ensinado apenas por homens, mas Cristo estava com ele. Agora, amados, quanto de nós podemos dizer realmente: Pai, a tua graça me basta? Baseado nessas informações e tudo que eu acabei de falar sobre a vida de Paulo, quantos de nós podemos afirmar, diante de uma qualquer dificuldade que passamos em nossas vidas, e eu tenho quase certeza que o que nós passamos até os dias atuais não foi metade daquilo que Paulo veio a passar? E o que nós podemos dizer? Será que nós podemos dizer: tua graça me basta, Senhor? Ou seja, esse problema é grande demais para mim. Mesmo contigo, ó Pai, ao meu lado,
Será que nós podemos dizer isso? Será que nós vamos aceitar a graça de Deus da mesma forma que Paulo aceitou? E nós vamos observar, amados, que eu vou até aqui chamar para um ponto que eu acho culminante nesse versículo e nessa mensagem, que nem mesmo Paulo foi que disse: a tua graça me basta. Você pode observar comigo que foi o próprio Deus que falou para ele. Você vai ver lá no versículo que ele me disse: a minha graça é o que basta para você. Foi Deus, não foi Paulo que falou. Ou seja, quando nós lemos esse versículo, às vezes lemos de uma forma que entendemos que é Paulo que falou: a tua graça me basta, mas não. Foi diante da situação que Paulo estava passando. Foi Deus que teve piedade. Foi Deus que olhou para tudo aquilo que estava passando na vida de Paulo e foi capaz de observar isso e falar: a tua graça me basta. E nesta manhã, Deus está falando para você, meu amado. Deus está falando para você nessa hora: a tua graça me basta. Em meio a essa pandemia, em meio a essa situação que nós estamos passando, a tua graça me basta, igreja. Esteja comigo, esteja nesse momento orando, porque eu estou contigo nessa hora. Deus está se mostrando através da sua palavra o quão grande Ele é. Meus amados, na última mensagem que eu trouxe, eu falei sobre nós trazermos Jesus da igreja para a nossa casa. Eu até vinha explicar que não é nós não queremos que Cristo esteja conosco na igreja, mas é para que nós possamos trazer à memória aquelas mensagens abençoadoras que foram trazidas para cada um de nós em nossa igreja, em nossa congregação, para que nós possamos sim trazer à memória aquilo que nos dá esperança e nós analisarmos que Cristo está conosco hoje e sempre, desde a partir do momento que nós colocamos Ele sempre à frente de nossas vidas. Amados, isso é muito importante. Nós temos que olhar para essas situações, isso tudo que está acontecendo, e nós temos que falar: eu vivo pela graça. Pela graça nós somos salvos, aleluia. E realmente para a minha vida, a tua graça me basta, Senhor. E eu quero dizer, meus amados, que a graça do Senhor me basta e ainda sobra, porque Ele tem derramado algo sobrenatural sobre nossas vidas. Nós temos que reconhecer que foi pago um alto preço para que nós pudéssemos estar juntos, para que nós pudéssemos estar de pé. E nós temos que declarar: Deus, eu quero te servir, eu quero ser usado por ti, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. E o que eu quero também trazer para a igreja, nós temos que saber que o que nós temos nunca será suficiente para pagar ou retribuir o favor que Cristo tem feito para cada um de nós. Não se compara. Há um versículo que eu sempre tenho falado para a igreja e eu quero repetir através dessa mensagem, que se encontra lá em Salmo, no capítulo 116, versículo 12, que diz assim: que darei ao Senhor por todos os teus benefícios para comigo. Meus amados, eu quero experimentar tudo aquilo que Paulo experimentou. E valeria a pena para que eu pudesse experimentar a intimidade com Deus. Valeria para conhecer o que Ele conheceu. Valeria a pena para ouvir o Pai amorosamente falando comigo: filho, a tua graça me basta. Olha, igreja, essa mensagem é uma mensagem abençoadora. Eu quero sim conhecer o que Paulo conheceu. Eu quero me apoiar nessa verdade. É pela graça que nós somos salvos. E a partir dessa palavra, eu creio que nós não seremos um crente qualquer. Nós seremos sim uma pessoa com atitude. Assim como nós podemos trazer à memória a viúva, para a qual o profeta Eliseu, diante de Deus, diante da vontade do Pai, milagrosamente multiplicou o azeite. Eu quero ter uma atitude diferente no dia atual, onde eu posso dizer para quem tiver ouvidos, possa ouvir que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus amados, é pela graça que nós vivemos, sim. Mas eu não quero me apoiar
nisso como se fosse uma bengala. Jesus, ele entrou na minha vida. Pelo contrário, ele me trouxe vida em abundância. Hoje eu posso ficar de pé. Hoje eu posso dizer: Pai, eu experimento da tua graça. E eu quero experimentar, ó Pai, coisas maravilhosas contigo. Em minha caminhada, até o momento que o Senhor venha dizer: filho, a tua graça me basta. E eu queria encerrar por aqui. Porque eu tenho a certeza que eu poderia falar outras coisas, eu poderia aqui amplificar essa mensagem de uma forma tremenda, mas eu quero que você fique com gostinho de quero mais, para que você venha ainda continuar assistindo as mensagens do nosso pastor, a mensagem do diácono Levi Júnior, do diácono Adeilson, que eu tenho a certeza que Deus está fazendo algo sobrenatural na tua vida. Então vamos orar para que nós possamos encerrar nesta manhã. Amém? Querido Deus e Pai, Tu és maravilhoso, Tu és um Deus tremendo, um Deus a quem nós podemos confiar. Eu quero, Pai, ouvir de Ti. A Tua graça me basta. Assim como eu sei que hoje a Tua graça tem, ó Pai, tem chegado em minha casa. A Tua graça tem chegado em minha família. O Teu favor, no qual nós não merecemos, ó Pai. Eu posso sentir a Tua presença, a Tua graça em minha vida. Deus, que o povo de Jardim América, o povo de Jardim Primavera, possa escutar essa mensagem e que possa entender que em meio diante as lutas, as provações, tudo o que tem acontecido, nós temos que olhar para Ti e vermos, ó Pai, a Tua glória. Nós temos que olhar para as Escrituras e ver através dela, ó Pai, que ela possa ser uma lente que possa tirar todo embaraço, que venha tirar tudo aquilo que está embaçado em nossas vidas e que nós possamos observar quão grande é o nosso Deus. Ó Pai amado, nesse momento, eu quero, ó Pai, me despedir dizendo que Tu és maravilhoso e que o Senhor possa derramar da Tua glória e da Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, amados, muito obrigado. Nos acompanhem, continuem conosco, com fé nessa jornada, porque com Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.